Nós vamos falar hoje sobre a palavra de Deus, né? E é muito interessante que, quando Deus me deu essa pregação, Ele falou sobre as palavras que estão contidas na palavra de Deus. Então, não simplesmente a Bíblia em si, a palavra de Deus como um todo, mas Deus foi entregando para mim, foi construindo essa pregação, falando sobre aquelas palavras que aparecem ali. E aí nós vamos ver que Deus vai dar ênfase para algumas delas, né? Pode, só para mostrar lá no cantinho, ó, junho de 2013, foi quando Deus me entregou isso. E falou, essa você vai rodar e vai falar com cada unidade. Amém? Vocês sabem que os últimos serão os primeiros, né? Amém? Glória a Deus por isso? Deus sabe todas as coisas. E assim, o que fala ali, né? Olha, volta um slide só. Deixa eu ver se... Não, já pode deixar nesse mesmo. Mateus 15, 11, né? Nós sabemos disso, você certamente já ouviu desse versículo. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Homem aqui no contexto do ser humano, o que contamina o ser humano, que contamina a mulher, que contamina o homem e a criança. O que nós temos liberado? Quais são as palavras que nós temos liberado? Semana passada, quinta-feira, estava muito frio? Muito frio, você se lembra do frio? E qual é a tendência natural naquele frio que nós não estamos acostumados? É reclamar. Ah, mas está muito frio, que frio, Deus me livre, que horror. Alguns até gostam de frio. Eu conheço uma senhora de 77 anos que ela fica mal-humorada com frio. Se você telefonar para ela num dia de frio, ela vai estar brava, ela vai estar mal-humorada. Só que o frio faz parte da natureza de Deus. Nós estamos em vinhedo, não estamos? Terra da uva, não é? Cadê as uvas durante o inverno? As parreiras estão secas. Se você procurar um pé de uva, você não vai achar nada agora. Por quê? O frio faz parte do ciclo da natureza, dessa planta, né? Dessa fruta que dá nome à nossa cidade. E o frio é justamente quando ela vai lá e, como se fosse um urso, ela vai hibernar. É um período chamado de dormência. É um período que a planta, as folhas caem para que ela economize energia. E eu queria que você fosse abrindo os teus ouvidos aqui, na medida que eu vou dar esses exemplos naturais, você fosse levando isso para a sua vida espiritual. Vai ter um momento na sua vida espiritual, como em janeiro, fevereiro, que nós temos a festa da uva, que as uvas estão prontas para serem consumidas. Elas estão bonitas, elas estão doces, elas estão ao alcance da tua mão. Mas há durante um período, e aí também na sua vida espiritual, um momento de inverno, de frio, onde as folhas caíram. Mas à medida em que nós passamos pelo inverno, e aí leva para o teu contexto espiritual, à medida que você se caminha em direção ao verão, os brotos vão surgindo. Posso ouvir um amém por isso? E aí você vai ter de novo os brotos, as folhas, as flores e os frutos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? A Bíblia nos alerta. Manu, pode trocar também. E aí Deus colocou, olha que interessante, um versículo, né? O que o próprio Deus diz sobre a palavra dele. O que Deus diz sobre a própria palavra? Pode trocar, Manu. Isaías 55, 11. Assim será a minha palavra. É Deus falando. Deus falando sobre a própria palavra dele. Que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Olha que lindo, né, o que Deus fala aí. A palavra dele, e ele diz que é dele, sai da boca dele. Sidney, o irmão do obreiro, ele teve uma revelação hoje. Eu dei risada, você vai entender. Essa blusa minha aqui, ele falou que parece o uniforme do Boca Juniors, né? Eu não tinha reparado. Mas eu escolhi essa blusa aqui porque hoje eu estou aqui como Boca, mas não Boca Juniors, eu estou aqui como Boca de Deus, amém? Foi uma revelação que você teve lá. Ele brincou comigo, mas Deus vai falando no detalhe. E essa palavra que Deus solta, que vem para a minha vida, que vai para a sua vida,
tá? Ela vai fazer o que ela tem que fazer. Olha o que diz ali, ela não voltará para Deus vazia. Ela vem e cumpre, ela é infalível. E olha o que ela faz o que agrada a Deus. Qual a vontade que é melhor? A minha vontade, a sua vontade ou a vontade de Deus? Vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Às vezes dá certo, às vezes quebramos a cara. Mas Deus, a vontade dele é perfeita. Então, apraz, ele se alegra com isso. E olha ali, e prosperará. A palavra de Deus prospera, e ela tem prosperado. Você tem visto mais e mais pessoas se convertendo ao Senhor. Você tem visto isso. Tem sido assim na sua família, amém? Tem sido assim na sua família? Glória a Deus. Então, ele vai prosperando não só no sentido financeiro, mas no sentido de se multiplicar. Essa palavra vai sendo lançada através da TV, da internet, num púlpito, através de uma conversa sua no ponto de ônibus, e ela vai fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Glória a Deus? Vamos lá. Pode trocar, Manu. E o que Jesus disse quando se referiu, uma das passagens, tem várias, sobre a palavra de Deus? Pode trocar, Manu. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Olha que interessante, né? Está falando ali que nem só de pão viverá o homem. Isso está escrito. Quando alguém diz, está escrito, tem um peso maior. Né? Antigamente se fazia muitos negócios no fio do bigode, na palavra. Hoje ainda é possível fazer. Mas quando você põe o preto no branco, quando está escrito, aquilo fica formal. A lei humana reconhece isso. Então, Deus disse, está escrito. E se está escrito, você e eu temos que entender que é um peso maior. Quando você escreve, né, você assina embaixo, você está se comprometendo. E fala, olha, que nós temos que nos alimentar. Eu ouvi também, quando eu cheguei aqui, fazia um tempo que eu não vinha aqui, que eu emagreci um pouquinho, né? Não sei se alguns lembram. Sabe como que você emagrece? Parando de comer porcaria. Leva para o contexto espiritual. Sabe como que você fica em forma espiritualmente? Para de comer e ler porcaria. Lê o alimento vivo. Estou dando a receita aqui dos quilos que eu perdi, tá? Sabe a outra coisa que você tem que fazer? Você não pode só, quando você quer emagrecer, tomar café, almoçar e jantar. Se você for numa nutricionista, ela vai falar, você tem que comer de 3 em 3 horas, certo? Você quer emagrecer? Coma de intervalos menores. Você quer manter a forma espiritual? Alimente-se da palavra de Deus frequentemente. Se estava de 4 em 4, 5 em 5 horas, traz para 3 em 3. Come o alimento bom, para de ingerir tranqueira e come com mais frequência. Vamos trazer para a Bíblia? Não fica lendo coisas que não são de Deus, não fica assistindo coisas que não são de Deus, e quando pegar a palavra de Deus, faça isso com maior frequência. E aí você não sente fome. Só que tem mais uma coisa que precisa fazer para emagrecer. Tem mais uma coisa que precisa fazer para você manter a forma espiritual. Exercício. A presença de você num culto, minha presença, é um exercício. Se colocar diante do Senhor no seu quarto, é um exercício. Então, comendo alimento bom, Bíblia, fazendo isso com frequência, comendo com intervalos menores, e se exercitando, a consequência é uma só, gente, no natural e no espiritual. Você e eu vamos estar em forma. Aleluia? Glória a Deus por isso, né? Vamos lá, pode trocar. E nós tendemos, né, na medida em que a gente caminha, alguns nasceram em berço evangélico, têm a vida toda, 30, 40, 100 anos, a gente tem achando que a gente sabe muito, né, da palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão rica e tão poderosa que quanto mais a gente busca, mais revelação vai dando. Olha esse próximo slide, pode trocar, Manu. 2 Timóteo, né, 3,16, diz assim: toda a Escritura
O que a gente aprende nesse ministério? Que toda é toda. Toda é cada ponto e vírgula. Toda é cada letra. Toda é cada palavra. Toda é cada expressão. Toda é cada versículo, cada capítulo. Tudo que está na Bíblia foi divinamente inspirado e é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O Gessé, enquanto ministrava aqui, falou que Deus é Pai e que Ele é um Pai que, inclusive, nos corrige. E nós sabemos que quando Deus nos repreende, quando Deus nos corrige, Ele só faz isso com quem Ele ama. Amém? Quantos anos tem o nenê? Não é nenê mais, é um menino. Quanto? 1 e 8. O que os pais fazem quando ele começa a fazer barulho? Dão uma repreendida. Né? A igreja está acostumada, a igreja não se incomoda com isso. Todo mundo que já teve filho sabe como é que é. Mas o amor que eles têm ao filho, eles estão ensinando. E esse gesto de repreensão pequeno aqui vai servir lá na adolescência. Porque se não repreender agora, que é pequeno, vai fazer coisa errada lá na frente. Nós sabemos, o ministério tem uma escola, tem o Príncipe da Paz, nós sabemos que o caráter das crianças, basicamente, é formado até os 7 anos. Então, é ali que você vai colocar nas crianças os princípios, a disciplina, o respeito, o amor. Então, mãe e pai, se você não corrigiu, ainda está em tempo. Mas você corrija os seus filhos, porque eles precisam da correção. Agora, quando Deus te corrigir, aceita a correção também. Deus é Pai, você falou aqui. Amém? Pode seguir, Manu. E aí Deus foi trabalhando. Maurício, você vai falar das palavras e nós vamos fazer um... Deus foi lindo quando Ele foi trabalhando nesse processo aqui, né? Ele pediu assim, Maurício, quais são as primeiras palavras que um bebê, uma criança, né? Ela começa a fazer barulho muito cedo, mas ela vai começar a falar nessa fase dele aí, né? Começa a soltar algumas primeiras palavras. E quais são as palavras? Vamos devagarinho agora, Manu, põe a primeira lá, a primeira e a segunda. Normalmente são essas. Papá, aí o papai fala assim, ele aprendeu a falar papai primeiro, e sai todo orgulhoso. A mamãe sai da sala e ele fala assim, papá, papá. Vamos falar papá primeiro do que mamãe, né? Ele pode falar mamá. Aí a mãe fica orgulhosa. Ele falou mamãe. Mas ali o papá e o mamá também tem o contexto do papá da comida e do mamá, que é a mamadeira, né, o leitinho. Pode seguir, Manu. E aí a gente está falando do bebê, da criança, no sentido natural. E o bebê e a criança, o recém-convertido? O que ele fala primeiro? A criança natural também fala assim, dá. E recém-convertido é igual, né? Senhor, dá. Nenê quer. Não é assim que o recém-convertido chega arrebentado na igreja, todo torto, e normalmente é assim, a maior parte de nós vem para Jesus pela dor e não pelo amor, né? E aí vem pedindo, Senhor, me tira, me livra, me salva, me resgata, me cura, restaura. É um tal de dá. E o que a gente precisa? Eu sei que aqui nós não somos mais bebês. A maior parte aqui já tem milhas e milhas de caminhada. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos pegar essas crianças no colo e, quando ela falar dar o TT, fazer o que está sendo feito ali. Ó. Põe no colo. Abraça. Deixa sentir. A mãe está com o neném tapando o olho dela, ela está enfiando o dedo no olho dela. Mas o amor nosso tem que ser maior. Quando o bebê espiritual recém-convertido chega, é assim que nós temos que tratar. Porque ele quer papar, ele quer mamar, ele quer, e fala dá. Pode ir lá, Manu, vai mais uma. Depois ele aprende a falar mamãe e papai. Ele aprende a falar Espírito Santo, ele aprende a falar Jesus, ele sabe que o Deus é chamado de eu sou, ele começa a aprender algumas palavras. Pode ir um pouquinho, Manu. Água, né? E a água... No contexto espiritual, nós sabemos que Jesus é a água viva. E a água que limpa. Olha o silêncio que ele fez para que você pudesse ouvir isso agora.
A água de Jesus, Ele é a própria vida, é a água viva. Ela traz refrigério. E na noite de inverno, é como aquela água quente do chuveiro que você não quer sair de baixo. Esse é o Jesus. E o seu corpo, olha a importância, o meu corpo é formado basicamente por água. E o nosso planeta tem 3/4, 75% de água. Então, a água, no conceito natural e no conceito espiritual, é algo fundamental na minha e na sua vida. Tem gente que não gosta de beber água. Tem gente que substitui a água. Tem gente rindo aqui, eu não vou apontar, hein? Tem gente que substitui a água por outro líquido. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem bebido da água pura e da água que limpa? Eu queria te desafiar depois a fazer um teste. Pega uma jarra de vidro na tua casa e põe uma água limpinha. Deixa lá. Aí depois você sai no seu jardim, lá na árvore na frente da tua casa, pega um pouquinho de terra, pouquinho só, uma colherzinha, como se fosse uma colher de açúcar, e joga naquela água. A terra aqui vai simbolizar o pecado, a imundícia, a sujeira, o que não agrada a Deus. Aquilo que era limpo, e você era o vaso que está cheio dessa água, você é cheio do Espírito Santo, quando você permite que essa sujeira entre, depois você vai fazer assim, como é que eu tiro agora? A água ficou embarreada, ela ficou escura. Faz o seguinte, abre a sua torneira e a sua mangueira e começa a despejar água limpa aqui. Vê quantos e quantos litros de água limpa vão ser necessários para limpar toda aquela sujeira que estava ali, a ponto que ela volte a ser potável. Quando você e eu abrimos a oportunidade, damos brecha para que algo entre sujando a nossa vida, o trabalho de limpeza é mais árduo. É melhor você estar vigiando, a palavra diz isso, né? Vigiar e orar, para que não contenha, para que você não suje essa água, para que você não permite. De novo, o Gessé foi usado aqui, falou, nós estamos em um processo de santificação, falando de santidade. Você já caminhou, você já tem quilômetros e milhas andadas. Então não dá bobeira, meu irmão, minha irmã. Né? Como falam, Jorge, se liga. Porque a hora que cair uma sujeirinha ali, vai limpar. Deus tem poder para limpar. Se precisar, Ele quebra o vaso, refaz o vaso e põe água limpa de novo. Mas se você for só você ali, colocando água diariamente, você vai gastar um volume absurdo. O que eu estou querendo dizer, vigia, mantenha a guarda, fique atento, não faz igual o Anderson Silva lá, fica zombando do inimigo, baixou a guarda, quando foi ver, estava no chão. Por que você está achando que pode fazer isso também? Não dá bobeira. O inimigo está ali para te derrubar. Se você der bobeira, ele te derruba. Pode seguir um pouquinho agora. Agora. Tem vovô e vovó aqui? Levanta a mão aí. Bem, é vovô e vovó, então? Aí está melhor ainda. Vovô e vovó. Nenê não fala vovô e vovó, ele fala bó, bobô, bobó. Sabe por quê? Porque é bobão e bobona. Agora eu estou entendendo a paciência toda. As revelações estão vindo aí. Vô e vó é mãe e pai com açúcar. Eles podem repreender como eles fizeram, mas a obrigação de educar não é mais deles. Só que tem uma coisa séria que Deus quer que você saiba. Deus, na hora. Deus é meu pai e Ele é seu pai. Não queira tratar Deus como vovô e vovó. Deus não é bobão, não é bobona. Não abuse de Deus, porque Deus vai te corrigir, porque Ele te ama. Amém? Não pense você, eu não devo pensar, que nós possamos tratar Deus como nós tratamos avô e vó. Deus não tem neto e neta. Então, nós temos que saber com quem nós estamos falando. E quando Deus trata a gente com correção, tem dois comportamentos. Eu posso endurecer e não aceitar essa correção, aí eu viro carne de segunda. Você vai no açougue aqui, no açougue ali pertinho. Uma carne de segunda, ela é mais dura, não é?
Para que ela amoleça, eu tenho 2 ou 3 jeitos. Ou eu ponho um amaciante químico, que ninguém gosta, fica com aquele aspecto mole demais. Ou eu pego e martelo até ela ficar mole, para quebrar a fibra, ou eu passo na máquina. O que Deus quer que você saiba é, se você for carne de segunda, se na hora da repreensão você se endurecer, ou você vai ser amolecido quimicamente, ou vai passar na máquina, ou vai tomar martelada. Mas que a carne vai amolecer, vai. A carne é a minha e a sua vontade. A minha e a sua vontade não pode prevalecer. É a vontade do Senhor que tem que prevalecer, porque ela é agradável, ela é boa, o fardo é leve, é suave, e ela é sempre aquilo que apraz, que agrada o próprio Deus. Posso ouvir um amém por isso? Podemos encerrar mais uma, Manu? Pode pular essas, deixa nas 2 sentenças de baixo aí. Via de regra, essas palavras que a criança aprende, né, que nós aprendemos, dependem dos pais. E você, como pai e mãe espiritual, o que você tem ensinado? Pode apertar mais uma, Manu. Normalmente, as palavras que a criança aprende primeiro são exatamente as palavras que a gente mais quer que ela fale. Deus está me lembrando, eu não falei do não, né? Pulei o não lá. Quando eu falo para a criança não, o que a criança faz? Faz, né? Aí eu falo não. Acho que a palavra que a criança mais ouve é não, né? Não pode, neném vai cair, não, não, nananina não, e é assim que vai. Se ele fosse um pouquinho mais esperto, ele ouvia, ele está prestando atenção. Aí o que acontece? Se nós fôssemos mais espertos, quando Deus falar não, não significa não. Então não faz igual o bebê. Deus falou não, e você fala, eu acho que é sim. Ou Deus fala sim, e sim é sim, ou ele fala não, não é não, ou ele manda esperar. E quando manda esperar é pior, né? Então, voltando aí, quando Deus fala não, não faz igual criança. Deus fala, não, meu filho, não, minha querida, não, minha amada. E a gente fica insistindo, né? Então, normalmente as palavras que a gente mais aprende, ou aprende primeiro, né, são aquelas que mais anseiam. E aí o que acontece? Quando a gente vai avançando, pode trocar, Manu. Quando a gente vai vendo as técnicas que existem para que a gente aprenda, né, a gente vai ver a importância dessa repetição. Mas voltando aqui ainda um pouquinho para a questão dos bebês naturais, né? Existe um verbo em português, eu só fui aprender isso quando Deus deu a revelação, que é paurar. Esse barulhinho que ele está fazendo aí é o paureio, é uma pauração. E aí a gente não entende, né? A criança faz aquele barulhinho e o pai normalmente olha para a mãe e fala assim, mãe, o que essa criança está falando porque eu não entendo? Olha lá, ele está ajudando, tá na unção. Normalmente, alguém no casal entende melhor o que a criança quer dizer. E nós vamos levar isso para o contexto espiritual. Muitas vezes, eu e você, nós não conseguimos nos expressar diante de Deus. Você está tão mal, você está numa situação, você está mais perdido do que cachorro quando cai de mudança, né? E você não consegue expressar. Então, o que nós fazemos? Essa articulação, esse gemido, né? Essa emissão de sons que não tem nem significado, elas são a maneira que você tem. Ela é a maneira que você tem para poder se expressar. Mas Deus consegue interpretar. Pode trocar, Manu. Um dos papéis, uma das funções do Espírito Santo, que é o nosso educador, que é o nosso consolador, é justamente essa. Pode trocar, Manu. Olha o que diz Romano, e nós vamos juntar a pauração do bebê com o nosso gemido, né? Romanos 8:26 diz assim, e da mesma maneira também o Espírito Santo, né, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Outra versão diz que não sabemos o que devemos orar. A situação é tão feia do nosso ponto de vista, que você não sabe nem o que falar para Deus. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém,
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Deus quer que você saiba, que você testifique no seu coração nessa noite. Você não precisa falar bonito para Ele. Você não precisa nem falar. O seu gemido, através do Espírito Santo, o Espírito Santo, através de gemidos inexpressíveis, leva a sua oração. E Deus, o Todo-Poderoso, o seu Pai, Ele ouve, Ele recebe a sua petição. E olha, Deus se agrada de fazer o desejo do seu coração. Amém? Você crê nisso? Então não fica preocupado como você vai falar. Não fica preocupado em elaborar a sua oração. Está gemendo, está gemendo. Está difícil, está difícil. Está doendo, está doendo. Não consigo falar esse idioma. Às vezes não entende. Às vezes você é de um outro país e não entende o que eu estou falando perfeitamente. Não interessa. Deixa o Espírito Santo testificar no teu coração. Deixa o Espírito Santo levar a sua necessidade, a sua dor. Jesus, você sabe disso, Ele se fez homem, Ele viveu como homem, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua limitação, Ele conhece a tua necessidade. Então deixa Ele. Não está conseguindo falar? Não fala. Mas aquebranta teu coração, se coloca diante dEle. Geme na hora que tem que gemer, chora na hora que tem que chorar. Deixa o Espírito Santo fazer o papel dEle. O papel do Espírito Santo é de consolador, é Ele que educa, é Ele o amigo fiel, Ele habita em você. Deixa Ele ser o seu companheiro, deixa Ele te carregar no colo. Não seja rebelde, não fica se debatendo. Simplesmente confie que a sua dor, a sua necessidade, às vezes até você pode também não conseguir expressar no momento de alegria. Chora de alegria e não consegue falar para Deus o que é, mas deixa o Espírito Santo fazer o papel dele. Pode seguir, Manu. Continua ainda, né, o versículo ali no 8:27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos. Quem são esses santos? Tem santo aqui nessa igreja hoje? Amém? Posso ver a mão dos santos aqui? Se identifica, fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém? Pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Esse é um dos papéis do lindo e maravilhoso Espírito Santo. Pode trocar, Manu. Quando a gente lê um anúncio, um blog, um artigo, ainda tem gente que lê jornal ainda, né? A gente tenta se comunicar, tenta receber informações aí. Mas a comunicação é um processo. A comunicação tem que ter dois lados. É como uma sala de aula. Tem que haver quem ensine e tem que haver pessoas que queiram aprender. E nós sabemos, né, que a comunicação nem sempre é efetiva. A comunicação entre os seres humanos é muito complicada. Às vezes, um casal, já está casado há quanto tempo? Olhou, confirmou quanto tempo? 2 anos e meio. Quem tem mais de 20 anos de casado aqui? Cadê? Olha lá, olha que benção. A comunicação aqui é mais problemática. Não estou dizendo que é ruim. Tá? Ela riu porque está com uma fase ruim. Quando chega lá pelos 20 anos, só o olhar já está falando. Ele entrou pisando duro. Ela entrou e deu aquela passada de mão no cabelo, assim, fez assim. Muitas vezes não precisa mais. Então, a comunicação é muito difícil entre o homem com homem com mulher. E nós tendemos a achar que a comunicação nossa com Deus é difícil. Mas não é. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo que você vai entender. Quem tem celular aqui? Ele funciona em todo lugar, a toda hora, certo? Ah, não, né? Aí você pega, não tem sinal. Começou a andar de carro ali, quando passa depois de Louveira, muda o DDD, cai. O meu, quando eu estou entrando em casa, lá na curva, tem uma curva que o sinal não pega. Presta atenção agora. Deus é o outro lado da nossa comunicação. O plano de telefonia de Deus tem cobertura ilimitada. Você está entendendo? Esteja você dormindo, esteja você no banheiro, esteja você onde estiver.
O plano de cobertura da telefonia de Deus te alcança em qualquer lugar. É ilimitado. E você fala, você manda torpedo, mensagem, você acessa a internet e é de graça. Amém? Jesus comprou ele para você e para mim. A cobertura é irrestrita, é de graça, ou seja, foi pré-pago. Você não tem que pagar mais nada, Jesus já pagou. E ele sempre funciona. Então, pega o seu celular espiritual e fala com Deus. Por que você não fala? Por que você não abre a boca? Ah, Deus não está me ouvindo. Lógico que você não está falando. Mesmo, Jessé falou aqui, mesmo antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe. Só que ele quer ouvir. Ele se agrada em ouvir. Pai, preciso de ti. O nenê chega assim e fala, vô, quero colo. O vô sabe que ele quer colo e o vô quer dar colo. Só que quando a criança fala, eu quero colo, o vô se alegra, o pai se alegra, a mãe chora. E por que você não fala para Deus, Senhor, eu estou precisando de colo, eu estou precisando do teu amor abundante na minha vida? Fala, abre a boca. A palavra de hoje é sobre as nossas palavras, é sobre o que a palavra de Deus diz sobre a minha palavra e a tua. Libera a palavra, não retém essa palavra. Não achou a palavra certa, ele entende do mesmo jeito. Se você orar em línguas, ele entende. Você, a tua alma não entende, mas ele entende. Abra a sua boca. O plano é ilimitado, está pago e pega em qualquer lugar. É de última geração. A internet não é nem 4G dele, é 20G, 30G. Abre a sua boca. Deus se agrada disso. E se tiver alguém ouvindo, isso vai testificar no coração. Você fala, Senhor, eu estou precisando muito disso aqui no meu trabalho. O teu colega de trabalho vai falar, nossa, ficou doido. Só que a hora que aquilo se cumpre, tá? Seja ousado, fala, Senhor, eu estou precisando atingir minhas metas. Eu preciso que um cliente me liga. O cara do lago, a hora que o telefone tocar e o cliente colocar o pedido, ele fala, não é que funciona? E ele vai ser alcançado. Só que eu e você temos que ser ousado. Está lá no hospital com alguém enfermo, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, eu creio no teu poder, declaro a cura aqui. A hora que aquela pessoa é curada, o vizinho é impactado. Está indo para São Paulo, não quer pegar trânsito, ora no carro, Senhor, me livra de todo o congestionamento. O cara que é ímpio lá na frente vai falar, poxa, hoje nós viemos mais rápido. Só que ele tem que ouvir, o diabo tem que ouvir, e Deus se alegra quando você fala. Amém? Pode seguir. Quando eu leio ali, né, pode pular esse que eu já falei também, quando eu estou lendo um livro, existe uma técnica, né? Uma das técnicas é a técnica de repetição. Se eu quero ensinar para a criança papai, eu fico papai, papai, até que ela aprenda. Então, a mensagem que o autor quer passar, e o autor da Bíblia, nós sabemos que é o próprio Deus, ela é expressa por meio de palavras que aparecem mais frequentemente. Pode trocar, Manu. Vocês lembram disso? Tinha uma propaganda lá, compre batom. Lembram disso? Ainda tem esse chocolate, ainda existe. Agora tem até branquinho. Compre batom. Compre batom. E qual o resultado? A propaganda funciona. Depois tinha uma outra da Caloi. Olha que bicicletinha feia aquela, né? Hoje uma criança não sobe na bicicleta daquela de jeito nenhum, né? Papai, não esqueça da minha Caloi. Aí tinha bilhetinho em tudo que é lugar. O Obama se reelegeu com essa frase aí. Yes, we can. Sim, nós podemos. O Google, o doutor Google, que responde todas as perguntas, né? Não tem mais a Barça para consultar, não tem mais enciclopédia. E se o Google falou, é verdade, né? Ele também tem uma técnica que chama AdWords, onde as palavras que quando eu coloco ali, tubo de PVC, quando eu colocar tubo de PVC, ele vai buscar um site que vai falar de tubo de PVC. O que tiver maior vezes essa palavra, ou pagou por isso, né, porque o mundo trabalha em cima da economia, vai aparecer na minha pesquisa. O que Deus está falando aqui? Ó? Quais as palavras que têm saído da tua boca? Aquelas que mais saem é que vão acontecer. Existem seitas religiosas que pregam só isso. O poder do pensamento, o poder da palavra.
Essa parte deles é verdade. Existe poder nessas palavras. As palavras que nós lançamos são como sementes. O Obama disse lá, sim, nós podemos. A economia americana já está ficando melhor do que a brasileira de novo. Sim, nós podemos. E o povo repete, sim, nós podemos. O Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Ele botou um Yes, we can, Clube Atlético Mineiro. Ele mudou o N ali. Foram campeões. Pode trocar, Manu. Aí Deus foi me dando algumas curiosidades, algumas revelações aí sobre a Bíblia. Pode ir apertando. Olha o número de palavras que tem na Bíblia. Mais de 773 mil. Depende da versão, né? Pode seguir, Manu. 3.500.000 letras. São 66 livros. Pode ir lá. 1.189 capítulos. 31 mil versículos. E já foi traduzida para mais de 1.500 idiomas e dialetos. Essas são algumas curiosidades sobre a palavra de Deus. Só que Deus trabalhou assim, e quando eu me converti, ele falava assim, muitas coisas eu não entendia. Então, Deus, quando revela, ele mostra. Se eu chegar aqui para uma pessoa que nunca viu, imagina que alguém nunca viu, e falar, isso é um copo de plástico, depois que ela vê a primeira vez, ela tem a revelação, a criança aprende assim, e sabe o que é um copo de plástico. A outra maneira, vou dizer, olha, copo de plástico está nessa mesa e não é a jarra. Eu consigo dizer o que é isso, dizendo o que não é. Esta é a jarra, este não é o copo de vidro, esta é a mesa, esse não é o copo de plástico. Esse aqui é o cabo do microfone, ele não é o copo. Mas está aqui, quem que é o copo? Então eu posso aprender dizendo o que é e o que não é. E a Bíblia faz assim com a gente. Quer ver? Pode trocar. Palavras que pouco aparecem na Bíblia. Eu fiquei chocado quando Deus me revelou isso. Cristão aparece no máximo 3 vezes, dependendo da versão. Senão aparece só 2. Deus está falando o seguinte, você que bate a mão no peito e fala assim, sou cristão, Deus não está nem aí se você é cristão ou não. Você vai ver com que Deus se importa. Nós vamos ver isso. O título de cristão, na Bíblia, não tem importância nenhuma. Então, para de ostentar, eu sou cristão. Não pare de dar o bom testemunho, isso é diferente. Agora ficar falando, cristão, sou cristão, sou cristão. Não aguento mais o Papa. Não vai adiantar nada. Deus não está nem aí. Cristão, para ele, tem pouco peso. Ele só falou 3 vezes. Aí você bate no peito e fala, eu sou imortal. Deus não está nem aí com a tua imortalidade. Você é imortal graças ao amor dele, graças à misericórdia dele, graças à graça de Jesus na sua vida. Você vai ter vida eterna. Mas esse não é o principal foco. Deus não quer criar um bando de super-heróis imortais. Aparece uma vez. A fé, a palavra fé, só aparece 3 vezes no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, na lei, era muito mais importante a obediência. Era muito mais importante seguir os mandamentos. No Novo Testamento, ela aparece cerca de 245 vezes. A nossa fé é mais importante. Amém? Vê que Deus é relativo. A fé, é lógico que ela sempre foi importante, mas lá era importante a obediência. Era a importância de seguir ou fazer o melhor para seguir a lei. Hoje não. Hoje nós vivemos pela fé. É pela fé que nós cremos na volta de Jesus. É pela fé que nós tivemos a revelação. É pela fé que você declarou Jesus como Senhor e Salvador. E tem mais 2.300 palavras que aparecem uma única vez. Quer ver algumas? Dinheiro no banco. Vou falar diferente. Deus não está nem aí com o seu dinheiro no banco. Só falou uma vez. E eu me pergunto, né, como que ele foi falar de dinheiro no banco na época da Bíblia? Acho que nem banco existia. Mas pode procurar lá na tua Bíblia. Ah, eu tenho um excelente relacionamento com o banqueiro. Deus não está nem aí com você.
A minha conta é personalité, ou é Prime, eu sou VIP. Deus não está nem aí com isso. Mas Deus também só falou uma vez em fantasma. Se você andar vendo fantasma, fique sabendo que a Bíblia não está nem aí com eles, porque fantasma é criação da sua cabeça. Quem tem medo de fantasma é quem vê fantasma. Espíritos malignos existem, é outra coisa. E você sabe como que deve fazer em nome de Jesus. Mas você está com fantasma, meu marido vai me abandonar, eu vou perder o emprego, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo. Isso são fantasmas que nós criamos. Deus usa a palavra fantasma uma vez na Bíblia. Vou falar diferente. Deus não está nem aí com fantasma. Ele está preocupado com você que está vendo. Para de ver fantasma. Quem está criando fantasma é você. Eu acho, né? Eu vejo as jovens assim, mais novinhas, adolescente, ela posta lá alguma coisa no Facebook, ninguém curtiu. Ninguém gosta de mim. O que está acontecendo? Ninguém comentou a minha foto. E já entra em depressão. Já se tranca no quarto. Está criando fantasma. E a outra palavra é pressa. Deus não tem pressa. E por que nós vivemos com pressa? Está com pressa do culto acabar? Está com pressa de chegar em casa? Está com pressa de sair da casa da sogra? Está tendo revelação aqui. Deus não está nem aí com pressa, Ele não tem pressa, a pressa para Ele não importa. Deus não tem pressa. A Bíblia diz, né, que 1000 anos são como um dia. Mas pensou 1000 anos? Ele pode esperar 1000 anos e vai cumprir o que Ele falou. Ele não está com pressa. Tira a pressa da tua vida, você vai viver melhor. Viu como Deus fala, né? O copo é isso, o que Ele não quer? Dinheiro no banco não está nem aí, cristão, imortal, pressa, fantasma. Tem mais 2.300 lá que você pode procurar. Procura depois lá. Quais as palavras que aparecem só uma vez na Bíblia. E olha que interessante, a Bíblia não precisa falar dela, né? Ela não precisa fazer propaganda, né? Ela não tem que fazer igual o batom. Eu sou a Bíblia, eu sou a Bíblia, eu sou a Bíblia. Ela nem fala a palavra Bíblia na Bíblia. Não precisa de propaganda. Ela é a palavra de Deus, ela é a sua espada. Ele é o seu alimento diário. Troca lá, vamos lá, Manu. Aí, antes de falar das palavras que aparecem mais, olha o que Deus fez comigo aqui. Vai fazer com vocês agora. Pode pôr todas. Vai mais uma, mais uma, mais uma aí. Assim diz o Senhor, aparece cerca de 3.800 vezes. Por que Deus fala 3.800 vezes? Porque é Ele que está falando. Eu brinquei com ele. Tá bom, eu sou nó cego, eu já entendi. 3.800 vezes ele diz, aqui é Deus falando, então creia. É igual quando você liga, mas é você mesmo? Sua voz está estranha. Não, é Deus falando, assim diz o Senhor. Promessas, 3.500 e poucas vezes. São 360 dias por ano, 365. Tem 10 anos de promessa, se você pegar uma promessa por dia. A vinda do Senhor, 1.845 vezes. E não temas, né? A história do fantasma, de estar com medo, 366. Eu quero que você declare assim comigo agora. Nós vamos ler de baixo para cima, igual japonês agora, do fim para o começo. Declara assim, não temas. Está fraco, de novo. Não temas. A vinda do Senhor, as promessas do Senhor estão próximas. Assim diz o Senhor. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? Amém. Se você entendeu só isso, já vou embora feliz aqui. Não tema, meu irmão. Para de frescura. Para de frescura. Quem está falando é Deus. Segue um pouquinho aí para mim, Manu. Olha as palavras que mais aparecem. Lembra que eu falei, Deus não está nem aí que você é cristão? Não está mesmo. Porque a palavra que mais aparece na Bíblia é aquela ali, ó, Senhor.
Dependendo da versão, 7.600, 8.100. O que Deus está falando 8.000 vezes na Bíblia é Senhor, Senhor, Senhor. É óbvio que se você é cristão e Cristo é o Senhor se alegra. Então ele quer saber assim, você é cristão? Não bate no peito. A pergunta é, você tem um Senhor? O seu Senhor é Cristo? Por isso que você é chamado de cristão. Mas o que é mais importante é Senhor. Se você não tem o senhorio de Jesus na sua vida, você não tem nada. Você está cansado de falar e de ver. Ah, fulano é ótima pessoa, trabalhador, honesto, não rouba, não é adúltero, não é nada. Só falta Jesus. Só falta tudo. Só falta tudo. A Bíblia fala 8.000 vezes de Senhor. Segunda palavra, Deus. 3.800, 4.400. Deus é a segunda palavra mais importante na Bíblia. E você tem o privilégio que você sabe quem é o seu Deus. Tem muita gente que fala assim, graças a Deus. Aí você pergunta, que Deus? Ah, Deus? Ah, Deus é Deus. E já se enrola. Você sabe quem é o seu Deus. É o Deus criador de todas as coisas, que criou as coisas com a palavra, a mesma palavra que Ele coloca na tua boca, mostrando que a sua palavra tem poder de criação. É o Deus que mantém todas as coisas. É o Deus que está contigo, esteve na forma de Pai, esteve na forma de Jesus e está na forma de Espírito Santo. É o Deus que nós chamamos do Deus de Moisés. Eu sou. Você sabe quem é o seu Deus. Quando você fala graças a Deus, a imagem de Deus está na sua cabeça. O seu coração se prostra diante de alguém que você conhece. É igual criança que não conhece o pai. Ele sabe que tem um pai, mas não sabe quem é. O mundo está vivendo assim. E Jesus aparece em terceiro, mostrando que ele é humilde. Mostrando que mais importante é saber que existe um Senhor. O Salvador é consequência. Ele tem que ser meu e seu Senhor em todas as coisas. E que Ele é Deus e que seu nome é Jesus. O livro da Bíblia, a Bíblia como livro, nós sabemos que tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. E tudo no Novo Testamento fala sobre Jesus, a vida dele e a volta de Jesus. Só que ele não se coloca, né? É uma biografia de Jesus, ele não se coloca em primeiro lugar. E eu diria assim, ó, a quarta palavra mais importante é o seu nome. Você também tem um livro. A sua vida é um livro que você vem escrevendo. E ele tem que falar de você. Você como filho, você como pai, você como marido, esposa, você como empregado, você como empregador, você como passageiro, você como motorista. Você é o objeto principal da sua vida. Mas você tem que fazer igual Jesus fez. Se põe em quarto e diz, olha, eu só tenho isso por causa de Jesus. E eu conheço esse Deus. E Ele, acima de tudo, Ele não é só meu Deus, Ele é o meu Senhor. E nós sabemos que o Senhor é dono. Ele é dono do seu corpo. Ele é dono de tudo que você tem, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que você é. Você tem direito. Você é algo importante para Deus. Você é especial para Deus. Não há ninguém igual a você. Mas não vai se achando a última tubaína da caixa de Guaraná lá de Guaraná. Não vai, pô, não dá. Não adianta se achar. Vem muita coisa antes. Pode seguir. O resuminho é esse, né? Foi através de Jesus que eu e você, que nós nos encontramos com Deus e Ele se tornou o nosso Senhor. Esse é o resumo. Essas três palavras falam tudo que a Bíblia quer. Pode seguir. Nós estamos quase fechando já. Eu vou pedir para o Gessé vir aqui daqui a pouquinho. Que está subindo já. Nós vamos ter um violãozinho de fundo. As palavras que mais aparecem na Bíblia, né? Vamos lá ver. Pode pôr a primeira. Ah, tem uma coisinha antes ainda. Muita gente tem a Bíblia em casa e não conhece a Bíblia. Aperta mais um, Manu, para mim. Por que, no sentido de resposta, na Bíblia, aparece 3.000 vezes, aproximadamente. E por que pergunta, separado, 421 vezes.
Pode apertar mais uma, Manu. A Bíblia é o melhor livro de respostas que eu e você podemos ter. E como Deus não é um Deus que faz nada por acaso, o que eu fizer uma conta ali, ó, vamos falar que fosse 3.200 vezes, dividido por 400, o que Deus quer que você grava, abre teus ouvidos agora, é assim, ó, para cada porquê, para cada resposta, para cada pergunta, desculpa, para cada pergunta que você e eu temos, para cada pergunta que o mundo tem, né? O mundo se pergunta quem eu sou, para onde eu vou, e você já tem essa revelação, você já sabe quem você é. Amém? Glória a Deus por isso. Sabe quem é mesmo? Declara aí para você, o seu vizinho ouvir. Quem é você? Filha de Deus. Co-herdeira em Jesus. Que mais? Amada do coração, como a menina dos olhos. A noiva, ataviada, à espera do encontro com o noivo. Você tem que ter essa certeza de quem você é. E para cada pergunta que eu tenho, ele tem 8 respostas. Eu pergunto um porquê e ele tem 8 respostas. A pergunta que eu nem fiz, ele responde. Vamos seguir um pouquinho mais agora. Vai lá, Manu. Esse muro ali somos nós, né? Nós somos pedras vivas. Cada um de nós tem um formato. Cada um de nós tem uma história. E Deus vai construindo a obra dele, colocando aí as pedras vivas, uma do lado da outra. E o cimento ali que nos liga é a fé. É o poder do Espírito Santo, é o amor, é o perdão. E olha as palavrinhas que Deus me deu aqui para a gente poder fechar. Vai lá a primeira. Está bem baixo lá, não sei se você vai conseguir enxergar, bem pequenininho. Diabo. Diabo, Satanás, Lúcifer aparece 177 vezes. E Deus só quer que nós saibamos que ele existe. Porque aquele que ignora o seu inimigo, a existência do seu inimigo, ele já é derrotado. Eu vou dar um exemplo. Amanhã chega um acampamento do Movimento do Sem Terra e acampa aí na praça. E o bairro todo não se incomoda. Sem terra, os sem tetos. Aquele inimigo que chega ali, não estou dizendo que a gente deve maltratar ele, estou usando uma figura para exemplificar. Se eu não fizer nada, ele é sem teto. Ele vai querer tomar o seu teto. Ele tem direito a um teto, mas o seu teto é seu. O seu teto, Deus te deu. O seu sacerdócio na sua casa, foi Deus que te deu. A tua família, foi Deus que te deu. Então, quando você vê o inimigo se aproximando, não ignore. Prepare-se, porque se ele acampou ali, ele vai te atacar. Quando nós não conhecemos e reconhecemos a existência do inimigo, nós nos enfraquecemos. Mas eu não preciso ter medo quando ele chega, porque a minha casa está tranquila. Eu preciso estar com o portão fechado. Eu preciso estar com as minhas terras produtivas. O sem terra não invade terra produtiva. A mente vazia, o diabo usa. Onde tem a luz do Senhor, a treva do diabo não consegue subsistir. Mas não ignore a existência do diabo. O que você tem que saber é que Jesus é mais forte. Que você, em nome de Jesus, você como igreja, prevalece. As portas do inferno não prevalecerão. É a igreja que avança e derruba. Eu não fico esperando ele me avançar. Quando eu acendo e reflito a luz de Deus, a treva se extingue. Quando a luz se acende, a treva desaparece. A segunda palavra que Deus colocou no meu coração, pode pôr, Manu, é a luz. Luz aparece 319 vezes. A palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés. Você é luz do mundo. A luz do Senhor reflete na sua vida. Você é como a lua. A lua não tem luz própria. A claridade da lua é reflexo da luz solar. A luz que é refletida na sua vida não é uma luz própria. É a luz de Jesus que reflete na sua vida. Um obreiro, quando está ali e recebe um convidado, um visitante, não é a luz do obreiro,
É a luz de Jesus na vida desse obreiro que alcança aquela vida. Nós devemos ser luz, mas nós devemos estar debaixo da luz de Deus. Quando um pintinho sai debaixo das asas da galinha, ele se torna mais fácil, ele se torna vítima do gavião, da águia, da ave de rapina. Não saia debaixo dessa luz. Pode trocar, Manu. A paz, né? 344, já declaramos aqui nessa noite que Jesus é o príncipe da paz. E a palavra de Deus nos diz que quando eu e você recebemos Jesus como Senhor, e Ele se torna nosso Salvador, nós recebemos a paz que excede todo entendimento. A paz que entende que Deus não tem pressa, e que eu e você não devemos ter pressa. Deus fala muito, porque Ele é um Deus de paz. Jerusalém significa essa paz. E Deus quer paz na minha, na sua vida. Deus é um Deus de paz para todos nós. E nós já recebemos essa paz que excede todo entendimento. Então mantém ela, cuida dela, carrega ela com todo carinho. Tenha paz no trânsito, tenha paz ao lidar com seus familiares. Deus é um Deus de paz. Pode ir lá, Manu. Amor. 354 vezes. E a Bíblia diz que se nós conseguirmos entender e cumprir só 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então Deus quer que você se ame. Não vai se achar a última tubaína do engradado. Mas você deve se amar. Você não deve se idolatrar. E à medida em que você se ama, porque Deus te ama, Ele te amou primeiro, é isso que a Bíblia diz. E na medida que você se ama, por ser amado, você consegue levar o amor ao próximo. A gente brinca no ambiente de trabalho, né, quando o chefe ou a chefe chega, mal amado, mal amada. O mal amado, mal amada, não consegue transmitir amor. Então, a primeira coisa, ame a Deus. Ele é o Deus de amor. Ame a si mesmo, para que você possa amar ao próximo. Você não pode dar para o próximo o que você não tem. Uma pessoa alegre, alegra o ambiente. Uma pessoa cheia de amor, transborda esse amor. Pode ir lá, Manu. Água, nós já falamos, né? Olha que lindo o número de vezes que cada palavra aparece, né? A gente foi colocando na ordem. 366 vezes a água. Eu e você não vivemos sem água. O planeta não existe sem água. E a sua vida espiritual não vive, não existe sem a água viva que é Jesus. Beba dessa água, da fonte inesgotável. Aquele louvor que diz, né, como a corça anseia pelas águas. Você que gosta daquela música do David Keelan, né? Eu sou péssimo cantor. Se você me ver cantando algum dia, você dá glória a Deus, que é milagre, tá? Nem no chuveiro. Água pelos tornozelos, joelhos e alguma coisa mais assim. Deixa essa água te cobrir. Deixa essa água te limpar. Dentro da água é mais leve. Você não sente nem seu peso quando você está no mar, quando você está numa piscina, num lago. Deixa a água de Deus te tornar mais leve. Pode ir lá, Manu. Perdão. 397 vezes. Nós pedimos perdão hoje pelos nossos pecados. E Deus perdoa. E nós temos que ser perdoadores. E aí é igual ao amor. Você tem que perdoar a si mesmo. Chega à noite no seu quarto, olha no espelho, no seu banheiro, olha bem na menina dos olhos e diz assim, eu me perdoo. Porque Deus me perdoa. E quando Deus te perdoa, Ele rasga aquela nota promissória. E você recebe esse perdão. E aí você, tendo esse perdão para si mesmo, você consegue perdoar o próximo. Perdão é decisão. Você não vai sentir vontade de perdoar aquele cara que te sacaneia. Você não vai sentir vontade de perdoar o cunhado e a cunhada que fala mal. Mas você tem que decidir. Deus decidiu nos perdoar.
Decida você também se perdoar. Decida você também perdoar o próximo. Pode ir lá, Manu. Ah, mulheres, olha que lindo aí agora, hein? Olha quantas vezes a palavra mulher aparece. Homens, vocês só escutam agora. Mulher, você aparece tantas vezes na Bíblia porque você é especial para Deus. Deus não conseguiria expressar a paz, levar água àquele que tem sede, o amor, a luz de um sorriso, ou mesmo o perdão. Se tem um ser perdoador, é a mãe, né? Então, mulher, você é importante. E Deus precisa de você para que todas as demais coisas aconteçam. Se dê valor, mulher. É você que edifica o seu lar. É a sabedoria do trono de Deus através da sua boca, dos teus gestos, que faz a diferença na família. Deus não fala quase 700 vezes de mulher porque você é um acaso. Ele fala muito mais de você do que outras palavras que são importantes. Então você é muito, muito, muito importante para Deus. Pode trocar, Manu. Homem. E olha que o quadradinho ficou junto, né? Porque homem e mulher, o ser humano juntos, aparecem 1.700 vezes na palavra. E nós somos a obra-prima da criação de Deus. Obra-prima é aquilo que é feito do melhor. Uma obra-prima no museu é algo que não pode ser tocado. É algo para ser admirado. É algo que é bonito. Seja uma escultura, seja um quadro, seja lá o que for. Só que você é a obra-prima viva de Deus. E as pessoas têm que olhar para você e para mim, homem e mulher, e ver a obra-prima de Deus. Porque toda obra-prima tem um autor, existe uma assinatura. Ele vai olhar para a tua vida e falar, o autor dessa obra é Jesus. E você, homem, Deus também quer que você saiba. Você aparece mais na Bíblia do que a mulher. Porque você tem uma responsabilidade maior. Você é o sacerdote do teu lar. Deus, Jesus, concede autoridade para que você seja o provedor no seu lar. Não o provedor do dinheiro só. O provedor do equilíbrio. O provedor do alimento espiritual. Quantas mulheres vêm para a igreja e o marido ainda não veio? O dia que esse marido vem, é bênção. Porque o homem tem o peso espiritual, ele nos fez mais forte, para que a gente possa levar o alimento natural e o alimento espiritual para casa. Homem, não esqueça nunca disso. A responsabilidade em defender a sua família do inimigo, em levar o alimento verdadeiro para dentro da tua casa, alimento natural e espiritual, é sua. A mulher é auxiliadora. Ela vai te ajudar. Ela é a fiel auxiliadora que Deus fez para você. Mas a responsabilidade é sua. Pode ir lá. Mais uma. E a vida. 882 vezes. Deus é um Deus de vida, acima de tudo. Se a gente fizer uma retrospectiva, Ele nos deu vida, nos criou como obra-prima, para que nós possamos ser perdoadores, cheios do amor, repletos desse refrigério da água, que possamos ter e levar a luz ao mundo, sempre com muita paz. Se não houvesse vida no ser humano, no homem e na mulher, nada disso seria possível. E aí entra a vida eterna. Aqueles que têm o Senhor, Jesus, como o Senhor de suas vidas, esses terão a vida eterna, porque é esse o vontade. Deus é um Deus de vida. E as suas palavras, eu queria encerrar aqui. Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar junto, no seu lugar mesmo. Você pode baixar a sua fronte, a sua cabeça. Você pode falar com Deus. Você pode falar através das palavras. As valorosas palavras que saem da sua boca
Vai se colocando diante do Espírito Santo. Vai declarando para Ele assim: Senhor, eu sei da existência de Satanás, mas eu não tenho medo. Porque o Senhor diz, vai repetindo baixinho no teu lugar, o Senhor diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O que eu devo ter é atenção, é vigiar. Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de paz. Tu és o príncipe da paz. Então, Senhor, me ajuda, a partir de hoje, a ser um ser pacificador. Que eu seja um multiplicador da Tua paz, onde quer que eu esteja. Que a paz que excede todo entendimento seja transbordante na minha vida. Que a paz que excede todo entendimento alcance demais vidas. Que eu tenha um testemunho de paz, Senhor. Pois através da água viva, Senhor, da água que limpa, que refrigera, que mata a sede, Tu és a minha água viva, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso, assim como eu preciso beber água todos os dias, Senhor. Quanto mais sede eu tenho, mais água eu bebo. E melhor o meu corpo fica. Quanto mais eu bebo da Tua palavra, Senhor. Quanto mais eu leio a Tua palavra e medito nela, Senhor. Mais o meu espírito se limpa, se fortalece. Que essa água viva seja transbordante também na minha vida. Que as minhas taças se encham e alcancem, levando, Senhor, vida àqueles que ainda não Te conhecem. Que eu permaneça também, Senhor, debaixo da Tua luz. Que a Sua palavra seja verdadeiramente lâmpada para os meus pés. E eu seja como a lua refletindo a luz do sol. O Senhor é o meu sol, Senhor. Reflete em mim, Senhor. Nos momentos de escuridão, é a lua que mostra o caminho. Que a luz do Senhor na minha vida mostre o caminho que é Jesus a muitos mais. Senhor, nessa noite eu reafirmo que eu me perdoo. Por tudo aquilo que eu tenho feito, Senhor, eu Te peço perdão. E eu sei que quando eu reconheço o meu erro, me arrependo, e peço perdão através da minha boca, o Senhor me perdoa. Eu recebo nessa noite o Seu perdão, Senhor. Naquele quartinho escuro, naquele cantinho da minha vida que eu tenho relutado, nessa noite eu abro a porta, Senhor, para que o Seu perdão alcance essa área da minha vida. E porque fui perdoado por Ti, Senhor, eu me perdoo. Mas eu decido também nessa noite, Senhor, eu reafirmo minha decisão de ser um ser, de ser um cristão, de ser Teu filho, de ser Tua filha, e de ser um filho perdoador, de ser uma filha perdoador. Que eu seja embaixador de Cristo levando perdão naquelas situações que nós dizemos que são imperdoáveis. Naquilo que é impossível para mim, é possível para o Senhor. E o perdão que era impossível nessa noite, Senhor, me alcança. E alcança a vida dessas pessoas com as quais eu preciso me acertar. Eu decido nessa noite, mesmo que eu não sinta, mesmo que o meu coração e a minha alma ainda não queiram, eu libero o perdão sobre essa situação. E pela fé, eu declaro que o Seu nome será honrado com esse testemunho. Homem e mulher, isso que nós somos, criação de Deus, éramos criaturas, e como foi dito aqui, nos tornamos filhos e filhas de Deus, irmãos de Jesus. E eu entendo como homem, eu entendo como mulher que há diferenças. E que nessa diferença entre homem e mulher é que está a grandiosidade de Deus.
Eu decido nessa noite respeitar mais o meu marido, meu noivo, meu namorado. Porque o homem precisa de respeito, a Bíblia nos ensina. E nós, homens, declaramos, em relação à nossa esposa, a noiva e a namorada, que nós decidimos amá-las. Porque a mulher amada é aquela que transborda em amor. E quando ela se sente amada, o amor no seu lar é transbordante. Mas tudo isso existe, Deus, para que haja vida. A minha vida depende de Ti, Senhor. Se for da Tua vontade, o Senhor nos recolhe no próximo segundo. Mas enquanto houver vida na minha vida, no meu ser, eu quero ser um multiplicador da vida de Deus, da vida abundante, da vida completa, em todas as áreas da minha vida e da minha família. O meu Deus é um Deus de vida, o Senhor é um Deus de vida. E essa fonte de vida não se esgota. Tira agora toda a canseira, Senhor, renova. Tira todo o desânimo, Senhor. Tira todo o medo da violência, Senhor. Tira toda a pressa e toda a insegurança. Tira todo o ódio, Senhor. E substitui, Senhor. O Seu Espírito Santo ocupa esse espaço agora. Aquilo que foi tirado é preenchido pelo Espírito Santo, que é vida abundante, é vida plena, é vida completa, é vida imortal. Em nome de Jesus, declara agora e encerra: eu tenho a sua vida, Senhor, e a sua vida é importante, mas eu te entrego de novo, eu reafirmo aquilo que eu fiz um dia, eu entrego a minha vida em suas mãos, e descanso, Pode se assentar. Vou pedir para o Cláudio se colocar aqui, ele tem os últimos avisos, agradecer o